Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita força. Aquele abraço e vamos que vamos. Hoje, nosso tema é a colonização espanhola. Nosso objetivo é entender a formatação da colonização de exploração realizada pela Espanha na América Latina. De acordo com a historiografia, a colonização da América vai se dar no mesmo contexto do Renascimento, da Reforma Protestante, da descoberta de um mundo globalizado e iniciou com a chegada de Cristóvão Colombo às Antilhas, em 1492, 2 anos antes da assinatura do Tratado de Tordesilhas, feito por Portugal e Espanha, que vai dividir as terras americanas. Colombo era um navegador e procurava um novo caminho para as Índias e convenceu de que o encontraria. Assim, após ser descoberto, o próprio Colombo foi feito governador dos novos territórios e, por outro lado, também fez várias outras viagens através do Atlântico nesse contexto. Logo após ser descoberto, o Novo Mundo foi batizado de América, em homenagem a Américo Vespúcio, e os seus habitantes foram chamados de índios, pois acreditavam estar chegando às Índias. Segundo a tradição, Colombo se enriqueceu com a escravidão e com a exploração do metal precioso. Porém, era visto como um excelente navegador e um péssimo administrador, tanto que foi destituído do cargo de governo do Novo Mundo já em 1500 pelo governo de Espanha. Conforme Maria Lígia, a Espanha, logo após a conquista, vai implantar um modelo de colonização chamado de colonização de exploração, sob a tutela de Hernán Cortés. Assim, de imediato, vai empreender um sangrento processo de dominação das populações indígenas e vai efetivar o seu projeto colonial nas terras de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Para tanto, vai montar um complexo sistema administrativo responsável por gerir os interesses da coroa espanhola em terras americanas. Tudo isso se deu num curto período de tempo. Isso porque a ganância capitalista e europeia pelos metais preciosos era a grande motivação, sem importar com a vida, com a tradição, com a cultura, com os costumes dos índios que foram dizimados aqui na América. Para consolidar o processo de colonização, os espanhóis tiveram que travar muitas batalhas com os nativos. Os principais obstáculos para a conquista espanhola foram os impérios astecas, maias e incas, cada qual com suas peculiaridades e especificidades. Após a conquista, a invasão, a Espanha implantou o modelo de colonização de exploração. Essa foi a forma de colonizar que é caracterizada pela extração de bens primários e recursos naturais disponíveis na colônia em benefício da metrópole. Tudo isso era sustentado pelo chamado Pacto Colonial. Entre as principais características da colonização espanhola, podemos citar o mercantilismo, o pacto colonial, a escravidão, a monocultura, o metalismo, o latifúndio, a economia agroexportadora e o monopólio estatal. Segundo Ranier Souza, a Espanha vai montar uma estrutura política administrativa forte e centralizada. Desse modo, as regiões exploradas foram divididas em 4 grandes vices-reinados.
o Rio da Prata, Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Além dessas grandes regiões, havia 4 capitanias, chamadas de Chile, Cuba, Guatemala e Venezuela. Dentro de cada uma delas havia um corpo administrativo comandado por um vice-rei ou um capitão-geral designado pela coroa. No topo da administração colonial havia um órgão dedicado somente às questões coloniais, que era chamado de Conselho Real e Supremo das Índias. Assim, o interesse colonial sempre era a exploração e a dominação em favor da metrópole europeia. Com relação à economia, foi implantada pela Espanha sob a tutela do mercantilismo. Assim, a extração de minerais, a exemplo da prata e do ouro, era o centro da economia, o chamado metalismo, e também foi responsável pelo desenvolvimento de outras práticas econômicas nas colônias, como, por exemplo, a agricultura e a pecuária. O controle político, o controle econômico, o controle social, com o domínio da exploração feita pela colonização, possibilitou a expansão da fé católica, que serviu com aspecto ideológico para a dominação dos índios aqui na América. Por outro lado, a burguesia mediava a posse dos bens em nome da coroa, enquanto que a igreja, através dos jesuítas, disseminava o cristianismo por meio da catequização dos índios americanos. Segundo Tamires Santos, a colonização espanhola afetou profundamente a vida dos povos pré-colombianos, como é chamado dentro da história, os índios, astecas, maias e incas. Mesmo diante de alguns esforços da rainha Isabela de Castela, como ela vai dizer, em preservar a integridade dos súditos, houve uma total dizimação dos índios, pois muitos eram obrigados a pagar os tributos cobrados pela metrópole em forma de trabalho. Podemos citar a encomenda, que permitia que as terras indígenas fossem repartidas entre os espanhóis como pagamento de impostos, a mita, que permitia a exploração do trabalho indígena e levou à destruição da sua família, da sua cultura e da sua própria vida, além da obrigação dos índios em trabalhar nos chamados adelantados, que eram as grandes fazendas exploradas pelos espanhóis com a mão de obra indígena. Conforme Maria Lígia, o sistema de colonização realizado pela Espanha também estabeleceu uma sociedade rígida e bastante hierarquizada na América, tendo como centro os chapetones, espanhóis que formavam a elite colonial, controlavam a colônia e ocupavam os cargos administrativos. Abaixo vinham os crioulos, filho de espanhóis, nascido na América, que formou um grupo dos grandes latifundiários, porém não podia ocupar os cargos principais do Estado. Depois, os indígenas, que foram massacrados pelo sistema colonial, e por último, na hierarquia, os negros africanos escravizados. Enfim, a colonização espanhola na América Latina contribuiu decisivamente para a destruição da sociedade pré-colonial. Ao impor o capitalismo enquanto sistema econômico, os indígenas assistiram o seu mundo desmanchar no ar. O Frei Bartolomé de las Casas foi o maior nome na defesa dos índios contra a violência espanhola. Mesmo assim,
a mortalidade foi gigantesca e estima-se que 80% dos indígenas tenha morrido ainda no século XVI, confirmando a frase de Pablo Neruda, que diz: a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. Vamos, que a vida possa continuar. Dê um joinha